Olá, GV! Tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação, te trazendo um conteúdo sobre vendas todas as quartas-feiras aqui no canal do Telegram do GV. Hoje eu vou falar sobre você confrontar o seu cliente, tá? Essa palavra confrontar, ela é uma palavra muito importante no processo de influência, né? Muitas vezes, quando você vai influenciar um cliente, você vai influenciar uma pessoa, você precisa dizer algumas verdades para ela, algumas coisas que muitas vezes não são agradáveis de ouvir, né? São coisas que vão mexer ali nas estruturas dela e que vão permitir que ela enxergue diferente a sua própria realidade. Isso vale, obviamente, quando eu falo seu cliente, também vale para o seu vendedor. Você que é um gestor de uma equipe de vendas, o teu vendedor também é teu cliente. Muitas vezes você vai ter que confrontá-lo, né? Como você fazer, até que ponto você pode apertar, você pode confrontar um vendedor, você pode confrontar um cliente, né? Eu tenho uma frase que eu ouvia do Flávio, que é: você pode apertar um vendedor, você pode apertar uma pessoa o quanto você quiser, desde que seja por ela, né? Que ela perceba isso, que ela tenha, obviamente, uma percepção de que você realmente está fazendo aquilo por ela, né? Se ela tiver a percepção de que você está fazendo aquilo por ela, você vai ter sucesso no teu confronto. Se ela tiver uma impressão de que você está fazendo aquilo de uma maneira pelo teu interesse, pela sua venda, pela sua intenção, a sua necessidade, ela tende a não receber aquele confronto. Ela tende a se fechar e entender até muitas vezes o confronto como uma coisa invasiva, uma coisa ofensiva. Mas se ela percebe que é por ela, não apenas você ganha a confiança do cliente, como você tem da parte dela realmente um muito obrigado, poxa, que bacana que você me falou isso, realmente, pô, que importante o que você me falou, ela recebe, né? Então, sempre pelo cliente, sempre você vai apertar o seu cliente por ele, né? Você tem que estar sinceramente pensando no cliente, né? Você não pode estar pensando na sua comissão, no seu lucro, no seu ganho, e sim no ganho do cliente. E ele vai perceber quando for sincero da sua parte, né? Sempre você também, obviamente, quando você utiliza esse princípio de pensar no cliente, você vai acabar usando outros princípios também, né? Quando você vai confrontar alguém, né? Porque às vezes você, no ato da venda, você acaba colhendo muitos dados, né? Muitos dados, e você vê algumas incoerências que o cliente às vezes não vê. Como você está de fora, né? Você está de fora de um problema, de fora de uma situação, às vezes você percebe coisas que são óbvias para você, mas não são para o teu cliente. Você vai precisar dizer para ele. Mas como você vai dizer para ele sem ofendê-lo, sem que ele se sinta, né? Então você vai fazer por ele, primeiramente, exercendo esse princípio. Quando você se vê diante de uma situação que você tem que confrontar o teu cliente, você tem que dizer uma verdade para ele, você tem que dizer uma coisa um pouco dura, né? Você vai fazer a sondagem, uma autossondagem, se você está fazendo aquilo por ele, né? Se você está sinceramente fazendo aquilo por ele, né? Uma vez que esse check, essa checagem dessa tua intenção estiver de acordo, você vai executar outras coisas quase que naturalmente, mas eu vou falar sobre elas aqui. Você sempre vai pedir permissão, né? Então, você vai falar uma coisa para a pessoa que é uma verdade, uma coisa que pode soar confrontativa, você tem que pedir licença, tem que pedir permissão. É como se você estivesse entrando na casa de alguém, como se você estivesse invadindo um território, então você pede licença para o dono daquele território, né? Você me permite te dar uma opinião sobre um tema? Me permite eu comentar sobre esse tema que você me falou? Então, quando o teu cliente fala, claro, ele está te dando
permissão para você entrar. Então, obviamente, ele baixa a guarda para receber uma informação confrontativa, né? E sempre você, obviamente, a forma de você falar tem que ser uma forma com amor, né? Então, quando você vai falar uma coisa confrontativa, por exemplo, se for falar uma coisa para sua avó, para os seus pais, para um ancião, para uma pessoa mais velha que você sempre tem que falar com uma certa ternura, porque aquela pessoa, ela merece, ela goza de um respeito da sua parte. Então, quando você vai falar com o cliente uma coisa confrontativa, você pede licença. Primeiro, você checa se você está fazendo pelo cliente. 2, você já abriu mão da comissão, abriu mão do teu interesse, você está sinceramente pensando no cliente. 2, você pede licença. E 3, você faz de jeito amoroso, de maneira, com uma forma amorosa de falar. De modo que você tem grande chance de ter um sucesso absoluto, esse cliente não só comprar de você, mas ficar seu amigo. A partir daquele momento ele ganhar um nível de confiança contigo muito grande. Valeu, GV. Vender é um ato de influenciar, é um ato de liderar o seu cliente. Então, pega essa visão, aprende com esse conteúdo e leva para você, porque ele é muito valioso. Um abraço a todos, até semana que vem aqui no Telegram do GV.